pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talk, o podcast favorito do Brasil, né? De todos, de todo mundo. Pessoal, antes de a gente começar nosso programa, novidades. Agora a gente tem um canal de cortes, a gente pega os nossos melhores momentos. Então aquela dúvida que você tem normalmente, a gente responde lá em 2 a 8 minutos. O link vai estar na descrição, mas deixa isso pro fim, antes para o nosso programa. O que a gente vai conversar hoje, hein, Leandro? Hoje a gente vai falar das medidas governamentais aí para enfrentamento desse vírus que não passa nunca. Isso. E também sobre vacinação. Vieram regras agora, né? Leis federais, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre como está a vacinação agora, compras e tal. Muita novidade, né? Mas também tem outra questão, né, Simão? Tem a redução da jornada, que voltou com tudo também, né? Vai entrar dentro das MPs aí que a gente vai estar conversando, né? Auxílio emergencial, benefício emergencial, isso tudo tá de volta aí, né? E vamos ver como é que isso vai impactar o país, os cofres e tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar pelo principal. O Cuca foi apresentado. Gostou, ô, Simão? Pra mim é diferente, né, João? Eu gostei. Cuca, você que tá assistindo isso, bem-vindo de volta. Pelo menos é mais campeão que o anterior, né? Isso aí vocês têm que comemorar. Fica mais barato também, né? Tipo assim. Ainda bem que o São Paulo não tá assistindo. Também não quer que ele E se tiver também, ele só vai ouvir verdade. Ele não sabe falar nem português. Primeiro processo. Ai. E Leandro, o Projota sai hoje? O Projota sai hoje. Hoje tá... não acho que não vai ficar, não. Tomara. Como é que acaba a carreira do cara, né? O cara vai lá, vou ganhar seguidor. Chega e... Falta de preparo, talvez, né? Preparo de mídia, também foi no caminho errado aí. É a face real também da pessoa ali. E eu Você que não tem- apresentar também pra galera, né? Às vezes não pega tudo, então. Aí mais um processo, Começou bem. né? Simão, como pessoa pública, como é que é essa questão de viver da sua imagem? Ô, viver da João, sua... eu não tenho essa experiência, né? De público eu só tenho esse momento aqui. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, iniciando o nosso programa, nosso Tangerino Talks, a gente teve muita novidade essa semana. Então a gente pegou um mix, né? Mix de informações. Então a gente vai juntar a MP que o presidente Bolsonaro soltou permitindo a compra da vacina. Obviamente, o que foi, Leandro? É lei. A lei, desculpa. Então em algum momento foi MP, depois virou lei. É. Então foi meio errado, né? Então por que a gente tá falando de MP que também tem a da jornada? Tem muita MP. Então vamos começar pela vacina, né? Antes a gente chegar na redução de jornada. O que eu achei assim dessa liberação? Vamos entrar em questões políticas, que tem gente que fala que adiantou porque o concorrente apareceu, tem gente que falou isso, falou aquilo. Na prática, o que aconteceu, né, editor? Nosso editor gostou de um novo cara que tá solto aí. O que acontece? Quando aconteceu a liberação da vacina, não foi... Hoje aqui vai ter muito processo, cara. Preocupado nisso, eu faço as petições. Soltou até foguete lá em Rio Acima nesses dias aí. Mas voltando, o que essa MP quer dizer? Ela não é uma MP que virou lei que libera a vacinação, porque a vacinação já era liberada. Então o que ela está permitindo? Ela está permitindo que, se eu tiver errado você me corrige, tá, Leandro? É a lei 14.125. Lei é isso? 14.125, 2021, o que ela diz? Que as empresas, governo federal, governo estadual e governo municipal têm o direito de comprar as vacinas e distribuir para a população. Fazer essa negociação direta, né? Uma coisa que agora faz sentido com aquela medida do STF de dar autonomia para os municípios e para os Que a gente já governadores. vem falando há vários talks, né? A gente já vem prevendo isso aí desde o começo. E foi mais uma coisa que agora faz sentido. Então, agora vocês estão liberados a comprarem e fazer a gestão da vacinação. Após isso, só para a gente pegar o contexto, a gente teve aquela declaração do Calil. Calil que é presença VIP aqui no nosso programa. Que também tá assistindo. Ele, com certeza. Você vê que as lives dele são sempre depois do Talks, nunca concorre. O que acontece? Ele passou um lockdown mais pesado. A gente entrou na onda roxa. Não é faixa roxa, que é lá do jiu-jitsu. Eu falei faixa roxa, eu ia fazer uma vergonha. A onda roxa que tá tendo umas limitações de saída, etc. Mas, em contrapartida, ele falou, nós vamos fazer isso aqui, mas eu vou comprar 4 milhões de doses pra gente começar o processo de vacinação. A sua opinião, Simão?
Essa questão dos municípios poder fazer essa gestão, você achou que foi melhor do que pegar todo mundo com base no governo federal? Sem politicagem, nada, tô falando de a gestão fica mais fácil? Ou você acha que vai ser pior, porque não vai ter um controle de quem vacinou, quem não vacinou, etc? Eu acho que dentro desse contexto, João, o que pode trazer de benefício para a gente é realmente se a gente for ver assim em um âmbito mais enxuto, uma autogestão, né? Cada estado pode fazer, cada município aí também pode fazer sua autogestão. A gente vê notícia falando que o Bolsonaro, que o Calil vai comprar 4 milhões, que o prefeito lá, o Medioli de Betim, vai comprar 1.200.000. Tem vários municípios falando que já é o suficiente para vacinar, né, as 2 doses para a população toda de Betim, que em média tem 600 mil habitantes. A gente viu o Zema falando que vai comprar 20 milhões de doses. Então, assim, eu acho que pode facilitar e até uma forma de dividir essa responsabilidade, né? Tendo em vista que até o momento os estados vinham tomando algumas medidas, né, de prevenção, como lockdown, algum tipo de restrição, e quem vinha pagando esse auxílio emergencial, esses benefícios, tudo estava indo para a responsabilidade do governo federal. Só que uma coisa que me preocupa dentro desse âmbito é que, assim, parece que vai começar a entrar muitas outras vacinas, né? A gente sabe que a Sputnik 5 aí também vai entrar nessa batida de compra, pelo menos assim, a maioria dos que eu vejo que estão comprando vai ser essa Sputnik 5. Aí teve muita crítica lá no início, né? Quanto a questão era que não tinha responsabilidade, né? É a metodologia, né, de fabricação. Aí eu não sei, eu não tô tão antenado assim para falar qual que foi o processo agora, você sabe me falar, Adriano? Você acompanhou isso? A maioria das vacinas aqui no país, elas têm a Anvisa tá permitindo o uso de maneira emergencial, né? Ou seja, o cenário é caótico, a gente tem que liberar essa vacina, mas a gente vai acompanhar isso, ela não está totalmente autorizada. Autorizada não, mas ela tem algumas questões que ainda tem que ser analisadas, né? Ela não tem o registro definitivo. Validada. Exato. Então, assim, o registro definitivo, você já pode comercializar a vacina, já funciona, já está tudo superado. Uma dúvida, que senão, isso é bem técnico, né? E você não é um especialista da área da saúde. Porque advogado, a gente pergunta qualquer coisa. Leandro, seguinte, aconteceu. Eu tô falando da parte jurídica. Mas aqui, na lei, você percebeu se tem, tipo assim, enumera quais laboratórios podem, ou para você entrar na concessão tem que apresentar a documentação tal, porque, por exemplo, quando eu trabalhava na construtora, você vai entrar com uma obra, vai entrar numa concorrência para pedir uma obra, você tem que entregar uma série de documentos. Então, provavelmente deve ser igual, eu esqueci o nome, não é concessão, quando você entra na disputa para a licitação? A licitação, exato. Tá. Será que esses laboratórios também entram na licitação? Não, na Ou verdade. o prefeito e o governador tem tipo assim, vamos comprar a Sputnik, vamos comprar... Não, o que acontece geralmente em contratação de administração pública você tem o procedimento licitatório, que o procedimento licitatório você tem que, né, fazer a pesquisa de mercado, tem todo o trâmite lá da Lei 8666, mas numa situação emergencial você pode fazer contratar por inexigibilidade ou dispensa, dependendo da situação. Tipo a carta convite? Não, aí é uma modalidade de licitação. No caso, a contratação é feita assim, olha, a lei ela elenca determinadas situações que você pode dispensar a licitação. Você faz uma pesquisa de mercado, ou tem que avaliar, cada estado tem uma avaliação mais técnica, né, dependendo da sua situação. A lei é federal, então ela dá os requisitos, né, gerais. Mas, num caso de emergência, você não tem tempo de fazer uma licitação. Uma licitação demora aí 6 meses, 1 ano, sei lá. Tempo de uma pandemia. Exato, uma pandemia. Então, até sair a contratação por um meio de licitação, já era. Então, você pode dispensar a licitação dentro de algumas seguranças que tem que fazer, ou quando elas é inexigível, ou seja, você não tem nenhuma concorrência no mercado, por exemplo. Você vai contratar uma prestação de serviço, alguma coisa, e não tem concorrente, então você tem que contratar aquela. Então é inexigível que você faça a licitação. Nesse caso das vacinas em específico, o processo de aprovação é uma coisa, ela vai ser aprovada na Anvisa, que tem a competência para falar, né, se aquela vacina ela tem os requisitos de segurança, né, que são estabelecidos aqui no Brasil. Aí tem a metodologia que eles usam, sei lá de onde, enfim. Até, não sei se vocês chegaram a acompanhar quando saiu
falando sobre a Coronavac, e aí botaram ao vivo lá, o representante da Anvisa falando, passou para outro, passou para o comitê, passou para não sei o quê. E aí ele falava, né, os requisitos lá, usava a metodologia de não sei onde, e por aí foi. Então, hoje, para fins emergenciais, a vacina é aprovada de maneira emergencial, ou seja, ela não tem um registro definitivo no país. Fala assim, olha, a gente tem que usar, é o único meio que eu tenho para diminuir essa pandemia, então é o único remédio que eu tenho. Vamos aprovar. É realmente Só é questão de risco mesmo, é emergencial, não pautar. Não é uma coisa no escuro também. Outros países já tinham aprovado, né, já estavam usando, mas ainda a gente tem que fazer a nossa análise. Né? Independente de outros países aprovarem, a gente tem que fazer a nossa análise para... Né, eu posso falar uma grande besteira, né? Porque eu vou ser sincero, a gente não conhece fundo o processo logístico de uma vacinação. Né? Ainda mais num país continental. Então, assim, a gente aqui não tem lado. A gente não tem nem lado direito nem lado esquerdo. Eu, na minha visão, João Paulo não é tangerina. Eu acho o seguinte, que houve uma falha aí grande do governo federal, não somente no diálogo com as outras, porque é realmente complicado você fazer uma mesa com todos os municípios e todos os governadores. Município é impossível. Então seria mais fácil conversar com os governadores e resolver lá. Mas como é política, todos brigam. Porque, particularmente, pode ser que mudou. Mas a gente lembra que no início que estava passando as vacinas, tinha aquela questão jurídica, aquela questão logística, que a vacina tinha que estar a tantos 70 graus abaixo de zero. Como que um município, Belo Horizonte, beleza. Betim, beleza. Como que um município pequeno, aquele lá que quando choveu você ficou preso lá? Eugenópolis. Eu tô dando, não criticando, mas como que é feita uma gestão dessa magnitude, você entendeu? Então, tipo assim, será que aqueles que não são autodidatos, como eu falo autodidato, por exemplo, São Paulo se vira, Belo Horizonte se vira, Betim se vira, Contagem, Uberlândia, Rio de Janeiro, né? Rio. Então, todo mundo consegue ser, sim. Esses são autodidatos, mas o Pitombeiras lá, o etc. lá, muitas vezes tem uma dificuldade, inclusive, para fazer a própria gestão. Os doentes podem ir pro município mais próximo. Até o norte do país, por exemplo, você tem deslocamento de populações em rios, né? Enfim, então é bem Então, difícil. assim, eu acho que foi uma coisa que facilitou, legal, que eu sou sempre a favor de abrir concorrência. Eu acho que, tipo assim, quando você tem mais de uma pessoa que cede um serviço, é melhor. Então, por exemplo, os concorrentes do Tangerino quebra a cabeça todo dia para ser melhor, que a gente não consegue. Mas cria essa competição saudável. Mas ao mesmo tempo eu percebo que o Estado tem alguns lugares que ele tem que acolher. Tem que ser intervencionista, né? Exato. Então, por exemplo, se o STF lá no início da pandemia falou porque com medo do STF prender a gente, o que acontece? Quando ele passou aquela canetada que ia passar para os municípios e os governadores, foi mais uma questão tipo assim, não concordamos com o federal. Analisando friamente foi isso. É melhor cada um se virar. Agora cada um pode se virar com anuência geral. Só que não tem a capacidade. Então, por exemplo, eu imagino, sim, Belo Horizonte é uma cidade que todo mundo do interior vem pra cá. Se não for o estado todo, não vai adiantar. Então, tipo assim, aqui tem um do Rio, isso é daqui, não é? Nós somos de Belo Horizonte, o Câmara de Rio Acima. Ele, a família da esposa dele de Lagoa da Prata. Então, tipo assim, ou é todo mundo ou é ninguém, né? Então eu acho, assim, na minha opinião, que foi uma coisa boa. Mas, por exemplo, eu tenho muito mais confiança na possibilidade de empresas comprarem a vacina e gerirem esse processo de vacinação do que o próprio município e o estado. A questão maior, ao meu ver, também, além dessa da confiabilidade, né, da parte privada, é com relação a como você vai colocar isso num sistema, né? Tipo, é um sistema único, onde você, fulaninho, beltraninho, ciclaninho, a empresa vai informar, o município, o estado vão conseguir ter o mesmo sistema para comunicar isso e ser uma rede federal, né? Onde e como fazer o controle, por exemplo, o Léo comprou aqui para todo mundo vacina. A gente está na conta de Belo Horizonte, a gente está na conta de Minas, a gente está na conta do Tangerino. Aí começa uma segregação que vai dificultar, a preocupação é isso, entendeu? Ainda para a segunda dose. Opa, o Léo comprou a primeira, então nós vamos pegar a segunda. Do Calil. Mas o Calil comprou pensando em você tomar as duas. Então, assim,
Será que foi uma... Eu, assim, na minha opinião, eu acho a medida boa. É a opinião do Leandro, né? É uma medida boa no sentido que eu acho que vai acelerar esse processo de vacinação, porque a partir do momento que você concentra tudo num lugar só, realmente você vai demorar. É gestão, né? Você vai mandar para lá, mandar para cá e tal. É lógico que municípios e estados que tenham mais condições financeiras para comprar vacina vão conseguir. Vai ter ajuda federal, enfim, mas municípios e estados que vão ter mais, né, uma condição financeira melhor, vão conseguir vacinar mais rápido e adquirir mais vacina. Aí você acelera o processo de imunização da população, olhando por esse lado, né? No começo eu ficava muito preocupado, a gente até falou aqui no Talks, com relação a empresas particulares poderem comprar, né, estados, municípios, porque aí você está tirando aquelas pessoas prioritárias, né? E aí a ideia é você vacinar o grupo prioritário primeiro, fazer isso tudo. Aqui ela ainda mantém isso, essa questão de grupo prioritário, né? Pô, então... mas eu vi um pensamento do Jacan, aquele lá do Masterchef. Ele falou que ele não entende o porquê começar com o grupo de risco. E aí primeiro você pensa que, cara, eu vi esse mesmo cara que você fez lá, cara, Jota. Desculpa, Jacan, isso pareceu... ele não tá vendo aí, mas ele vai... Tipo, isso foi uma vergonha para a profissão. Então o que acontece? Ele falou isso sobre por que começar com um grupo de risco. Obviamente ele falou, tem que tomar cuidado com os velhinhos e tal, mas eles não saem para a rua para trabalhar. E o operacional, quando se fala da economia, quem que é? A população maior, que é a última na lista. Então ele propôs o seguinte, pô, por que não se inicia com quem vai estar rodando na rua? E o transmissor maior também somos nós. Exato. Então, tipo assim, olha como... obviamente, a gente não é especialista nem nada. Mas olha como que o Jacan, não tô desmerecendo, ele traz uma conversa que, tipo assim, será que é bom mesmo? É um outro ponto de vista, né? Será que esse é o caminho a ser seguido? Então, eu acho legal a liberação da vacinação, acho que vai ser bom, todo mundo tem que vacinar. Você aí que vê o tal, se não quer vacinar, não precisa nem assistir de novo. A gente gosta aqui só de gente inteligente. Vamos vacinar, que é, né, gente? Pelo amor de Deus. Mais um processo, mas tipo assim, porque eu acho que essa parte política já acabou. Não, isso aí... É questão normal. Mas, por exemplo, eu me preocupo muito, por exemplo, a Ambev. A Ambev vai lá e vacina todos os funcionários dela. Ela está tendo uma vantagem competitiva perante a concorrente da Ambev, por exemplo, a Coca-Cola. Aí a Coca-Cola fala, não, os funcionários vão voltar, tá? Vou comprar vacina. Então acho que foi uma medida boa, quando veio da empresa. Porque a empresa não vai comprar o negócio e se perder não tem problema. O governo, não estou criticando o governo, mas a logística é complicada. O governo público é diferente. O governo, ele é essa questão. O governo ele funciona de acordo com a lei. Então a lei determina o que ele tem que fazer. Então isso é um processo muito burocrático. O particular ele faz tudo que a lei não proíba, né? Ou faz da maneira que a lei determine. Então é muito mais sério. Então assim. E para isso tem um advogado, né? Para isso tem um advogado. Mas assim, pensando nesse contexto todo que a gente falou, eu acho que até fazendo analogia com essa questão que o João falou, né, das grandes empresas, grandes massas aí poderem imunizar o seu pessoal, a gente pensando assim também, os maiores municípios vão dar conta de fazer esse processo de forma organizada. Então, querendo ou não, o principal, quem aumenta as estatísticas, são cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Então, se a gente conseguir imunizar esse pessoal com a iniciativa do poder público, vai ser muito bom pra gente. Eu acho que a gente já dá uma queda muito grande, né, nesses números estatísticos que a gente vem tendo. O negócio é você acelerar a vacinação, né? Isso. E tava tendo um problema muito sério também com relação a análise de contrato. O pessoal tava batendo muito na questão da Pfizer, por exemplo, que falava sobre a empresa não ter qualquer responsabilidade por um efeito adverso, ou então o país tem que criar um fundo internacional para fazer um depósito de valores como garantia de indenizações por problemas que a vacina vier a causar. Então, assim, eu como advogado... Então, tomar vacina agora também é doença ocupacional do trabalho. Não, calma. Não, eu tô falando o seguinte. Você numa relação entre empresa e poder público,
é lógico, a situação ela pede concessões, né? Não dá para você, olha, a gente tem que aceitar determinados termos, mas tem outros que realmente, eu como advogado, é lógico, a gente está num momento de pandemia, um cenário completamente anormal, né? Mas ver uma cláusula dessa, eu chego até a ter um torcicolo na hora, quando vem para mim. Então, assim, o que pesava mais? O governo aceitar esse tipo de situação, depois correr atrás e resolver o problema? Ou ele falar, não, tem que bater o contrato, não pode ser assim e tal. Então, com essa medida agora, a lei, essa 14.125, ela fala que cada um vai assumir a sua responsabilidade. Assim, o Estado, o município que vier contratar até o particular. Então, Isso aí é cabuloso, porque para a empresa comprar, ela se responsabiliza pelo funcionário ou não. Sim. Ou é ela vai... PJPF essa responsabilidade. A responsabilidade vai ser PJ. PJ. Poxa, isso aí é a doença ocupacional aí, ó. Não, e mais do que isso, né? Porque quando colabora, se isso tiver um efeito colateral a longo prazo, o cara pode nem estar mais na empresa e a responsabilidade... Mas a empresa continua responsável. Isso, então. Igual tem muito professor no passado que o GIS trazia esse problema, recebia insalubridade por curiosidade, perdão, como fala os dois que é. E aí ele ainda continuava dependendo, ele aposentava por isso. A gente já passou por uma MP, agora é MP, né? Sim. Já passou por uma MP sobre a redução de jornada de trabalho. O que é isso? As empresas podem reduzir uma jornada de trabalho do seu funcionário, diminuindo também o seu salário. Ou seja, se você vai ter uma diminuição de 20%, 50%, 70%, você paga esse valor a menor, mas a pessoa também trabalha menor. Essa modalidade foi muito louvável e muito utilizada no ano passado. Por quê? Porque no momento que iniciou a pandemia, as empresas não sabiam como lidar e falaram, olha, nós estamos prorrogando o seu contrato e também suspendendo por um período. Você não vai vir trabalhar durante 3 meses e depois você volta. Isso voltou, né? Essas jornadas voltaram. A gente já entra nos impactos dela. Eu vejo como uma medida positiva, não olhando o lado da empresa, mas olhando o lado do negócio, que quando a empresa existe, o funcionário trabalha. Melhor você trabalhar numa empresa que existe, porque está desempregado com todos os seus direitos. Com certeza. Então, por exemplo, o Paulo Guedes ele deu um exemplo. Ele falou assim, por que a gente vai pagar seguro-desemprego de R$1.000 para o funcionário, se eu posso dar 500 para ele hoje, para manter o emprego dele? As estatísticas apresentadas pelo governo federal, essa solução no passado fez com que 11 milhões de empregos não fossem perdidos. E pessoal, quando a gente fala 11 milhões de empregos, não é uma sala de reunião, é empresas fechando aos montes. Todo mundo. E são impactos que vão muito além de 11 milhões de pessoas. São 11 milhões no mínimo de famílias. Você vai falar de família. Isso. Se fizer uma média de 2 a 3 pessoas, 33 milhões de pessoas. Então, por exemplo, aí, só pra gente não ficar batendo e voltando, país continental. Então, o nosso negócio é diferente do que a gente vê. É a Suécia. A União Europeia. A Suécia. Lembrei do Adriano. O outro falou assim, a União Europeia, a Inglaterra, a Alemanha. Vai. Né? Comparar entre iguais. Né? Exato. Então, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, Canadá, Índia, China, Rússia, né? Então, por exemplo, a gente tem essas dificuldades. E isso foi uma medida econômica para segurar os empregos. Teve alguma mudança daquela primeira, Leandro? Ou é a mesma coisa renovada? Ela tá para sair, né? Vai vir aí uma medida... E conta o rito todo também, como é que a gente tem que se preparar? Ela tá para sair ainda. A última notícia que eu vi falava, o Paulo Guedes falava que já estava pronto, só faltava o Bolsonaro assinar, alguma coisa assim nesse sentido. Existe um projeto de lei também no Senado, já com esse projeto de lei. É um projeto de lei que está tramitando no Senado. E é o tal do benefício emergencial. A gente sempre bate naquela tecla, né? Pelo amor de Deus, benefício emergencial é uma coisa, auxílio emergencial é outra. Então, benefício emergencial, eu fico até repetitivo falando disso. Esse é o momento de brilhar. Eu já estou fazendo pós já nesse negócio. Mas é porque é engraçado, né? Parece que a gente está em 2020. Na mesma data. Cara. É impressionante, assim. O mesmo problema. Déjà vu, né? E aí a gente tá, a medida,
as ações daquela medida provisória, da 836, estão praticamente preservadas, vai ser mais ou menos a mesma coisa, a princípio, né? Lógico, tem que esperar sair para poder ver, mas já é certo que vai ter essa questão de possibilidade de redução de salário, como é que se fala? Proporcional à jornada, então diminui 25%, reduz o salário em 20%, em 25%, por aí vai. Isso limitado até 70%. E também a possibilidade de você suspender o contrato de trabalho por um determinado período. No anterior, a gente tinha um período aí de 90 dias para redução de salário, né? Ou então, na soma dos dois, você, por exemplo, você pode diminuir o salário e a jornada em um determinado período por 60 dias e botar mais 30 para suspensão, por exemplo. Suspensão seria 100%, né, de redução. E aí você usa o seguro-desemprego, a proporção do que você receberia de seguro-desemprego para complementar essa renda. Existe a questão de empresas que têm uma receita bruta no ano passado de 4,8 bilhões, que teriam que ajudar numa contribuição de 30% desse valor. Né? Então, assim, a princípio, tá? Isso vai acontecer, já é uma realidade, mas os detalhes a gente pode até trazer no próximo programa, porque eu entendo que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu também. Eu acho que é um alívio, na minha opinião, é um alívio para empresas. Lógico, e aí você e Simão podem até falar melhor, mas você tem que avaliar, né? Porque ao mesmo tempo que você concede concede demais, mas você adota essas medidas, o funcionário ele tem um período de estabilidade ali provisório. Então, eu tenho uma opinião. Então assim, você tem que avaliar essa situação, né? Porque o funcionário, ao voltar, ele vai ter aí um período longo de estabilidade e, assim, vale a pena, não vale, o que compensa e tal. Tem que ver a perspectiva da empresa, né? Ele pode ser demitido por justa causa, por exemplo, né, durante esse período de estabilidade. Mas o cara... Não, eu tô falando assim. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Você não toma multa. Eu vou te falar, tipo, você imaginar a situação. Advogado, trabalho, se eu não sou não, se vocês assim. Funcionário, meu cliente foi demitido por justa causa no meio de uma pandemia com um contrato suspenso. Não vai colar. Mesmo se o cara merecer, aí vem o empregador e falou assim, não, ele simplesmente bateu nas pessoas, fez não sei o que, aconteceu não sei o que, tá tudo filmado. É prova. Mas você entendeu o que eu tô falando? Não. Aí eu tô brincando com você, mas assim, a chance... No meio de uma live, ele vai pensar. E outra coisa, ele tá suspenso. Como é que a empresa tá filmando ele? Porque ele tá suspenso. Não, isso é quando ele volta. Não, ele tem uma estabilidade. Não, ele tem uma estabilidade ali no meio. Na volta. Mas ele volta, por exemplo, ele ficou fora, né, durante esse sistema por 90 dias. Aí ele voltou, então ele já tem 90 dias e os próximos 90, os próximos 90 ele ainda vai ter a estabilidade. Aí nesses 90 dias ele pode fazer alguma besteira. Não, irritaram o meu cliente após ele ficar 3 meses preso em casa, sem contato. Chegou, jogaram pressão nele, carga excessiva de trabalho. Olha, Vossa Excelência, eu acho que eles tentaram criar alguma coisa aqui para não pagar os direitos do meu cliente. O direito é cinza, né, cara? Não existe preto ou branco, não existe... Não, mas protege o empregado. Eu falo brincando porque é isso, é caso a caso mesmo. Não, conselho de alguém que trabalhou na área há muito tempo. Manda embora que é mais barato, em vez de caçar um tipo de justa causa. Inclusive, se você quer saber como faço todos os tipos de rescisão, no próximo curso da Universidade Tangerina o que eu preciso saber sobre a rescisão. Fazer as contas quando a empresa, uma bola, hein? Quando a empresa manda embora, o funcionário pede conta, o acordo entre as partes, justa causa. E na aula eu já dou um spoiler. Manda embora. Porque sabe por que eu acho? Eu acho que justa causa é um negócio tão errado, tão errado. Porque tipo assim, você tem lá as alíneas que tem que responder. O cara não pode ser um sem noção, beleza, concordo. Mas se não for na hora, tem o perdão tácito. Isso. Tem que ser então, você não consegue avaliar. E outra coisa, o cara vai, aí você vai pagar pra ele, não vou dar o spoiler do curso não, mas você paga só uma verba trabalhista pra ele, não paga as outras. Pra quê, velho? Você vai numa confusão? Já tá lá provisionado, paga o cara. Sai, não enche o saco depois, tem que ir lá rever o negócio.
E outra, a gente tá falando de um ser humano, eu tô mandando um pai de família embora sem nenhum direito. Não é fácil, né? Não é Pra uma realidade coisa- no brasileiro. não é uma coisa que eu acho boa pra empresa em nenhum aspecto. Ah, é mais barato. Nossa, e a dor de cabeça e o depois? Não, eu concordo que tem que ser uma situação assim, de muito bem apurada, né? Porque eu. Mas aí você manda embora. Não, eu sei, João, mas eu tô falando assim, eu acho que a situação ela tem que ser muito bem apurada, mas se você for olhar pro outro lado, é a mesma coisa do mal comparando aqui, mas, por exemplo, você entrava na justiça trabalhista, você botava qualquer valor, né? E aí você, você tem direito a receber 10 mil reais, você pede 40, inventa um monte de coisa. Não, eu já dei aquele exemplo que eu fui preposto de uma empresa, a ação era de entre 150 mil a 200 mil reais, foi fechado um acordo de 4.500. Mas isso foi 2010, né? Foi antes foi 2017. 2017. 2010 eu tô mentindo. Eu não era tão... Eu era criança. Foi lá pra 2015, sabe? Não, é o que eu tô falando assim, o que acontece? A relação de trabalho, é lógico, o empregador ele tem muito mais força que o empregado, isso é fato, é notório. Mas também, por outro lado, a gente não pode... Eu entendi o seu lado. Você está olhando o lado econômico, o lado prático, o lado até humano com relação ao próprio empregado. Mas a econômica... Não, mas assim, a gente... vamos supor, não existe justa causa. Uhum. Eu tô pegando o cenário, assim, louco. Não existe justa causa. Imagina um funcionário, cara, que faz um negócio, arrebenta um monte de coisa na empresa, faz um monte de barbaridade, e você ainda demite ele, ainda tem que pagar um monte de coisa. Concordo. Entendeu? Eu já tive minha empresa, eu já dei 11 justa causa, trabalho para uma consultora. O momento da rescisão, a empresa não quer que seja encarada pelo funcionário e pro restante da equipe como um prêmio. Uhum. Então, por exemplo, mandar esse cara embora, eu estou dando um sinal para os meus funcionários que eles podem agir mal, que eles vão sair daqui com 40% do FGTS, muito dinheiro no bolso e o seguro-desemprego. Isso é a maior preocupação, porque aí você perde sua equipe. Então, assim, pô, Tem esse lado de gestão, de administração. Né? quais as possibilidades da redução de jornada de 2021, Simão? As possibilidades, igual foi no passado aí, a gente vai ver isso novamente, 25%, 50% e 70%. Até 4 meses, não é isso, Leandro? Os dois primeiros prorrogáveis por mais 2, se eu não me engano. 60 ou 90 dias. Isso, é 60 ou 90 dias, então. E eu li também que dessa vez, né, eles vão usar para pagar algumas parcelas os fundos do FAT, né? Exato. Fundo de Amparo ao trabalhador. Amparo ao trabalhador, isso aí. Ministério do Trabalho e da Economia. Que é o mesmo que é usado para pagar o seguro-desemprego que a gente tava falando há tempo atrás aí. E você sabe por que eles estão colocando isso? Que eles estão avisando para todo mundo que tá tirando do FAT? Não. Pro mercado financeiro. Porque o mercado financeiro ele não é contra nenhum auxílio, desde que ele tenha fonte. Então, diferentemente do auxílio emergencial, benefício emergencial, né, Leandro? Auxílio, esse é o benefício. Desculpa, auxílio emergencial, O auxílio, desculpa. que era de hoje 250, mas antes era 600. O mercado financeiro não gostou. A gente também tem que agradar o mercado financeiro, não. Tô falando do comportamento. Sim. É bom agradar porque tem investimento, mas assim, agora a gente tá com o osso problema. Tem um vírus aí. Bom, mas o que acontece? Ele viu negativamente, não com a possibilidade do cara ter esse dinheiro para gastar, que era bom no passado. Mas de onde que esse dinheiro tá saindo? Para onde vai? E outra coisa, como que o país vai repor isso? Porque isso é reposto onde? Em imposto. Nesse, Paulo Guedes falou, nós vamos pagar isso desde que tenha anuência, tal, pegando desse fundo aqui. E aí o mercado aceita, a população aceita, o governo aceita. Eu tava até vendo que esses auxílios, né, e benefícios que foram cedidos aí desde o início da pandemia e até a previsão que a gente tem de término, vão gerar em torno de mais de 270 bilhões de reais. Nossa. Então você imagina a pancada que isso foi pra gente, né? Então, realmente é importante, né, dar esse parecer, né, João? Mesmo que não seja uma coisa que nem assim que a gente teve essa obrigação, mas que gera aí um reflexo positivo, né? É uma engrenagem. A gente fala, o dólar tá caro, não temos que importar com isso. Por isso falar isso, porque a nossa moeda é desvalorizada.
O que a empresa, quando faz isso, tem que dar de contrapartida para o funcionário? Assim, de contrapartida. Reduzir a jornada do João 25%. Aham. Reduzir a jornada do Simão 50%. Reduzir a jornada do Leandro 70%. O funcionário vai trabalhar menos e receber menos durante esse período. Sim, sim. Mas, após esse período, que é de quantos meses eu gostaria que você me falasse, o que o funcionário ganha? Ele pode ganhar uma multa se ser mandado embora? Ah, tá. Obrigações e tal. É, o que a gente estava comentando. Tem a estabilidade provisória, Para né? nossa audiência, ela pega isso aqui como um manual. Então, por exemplo, redução 25%. O que vai acontecer para mim? Ah, tá. Entendeu? Não, você vai ter a sua jornada reduzida e o seu salário reduzido nessa proporção de 25%. Beleza. A sua estabilidade vai ser de acordo com o tempo em que você ficar nessa situação, né? Independente do percentual que você tenha de redução de salário de jornada. Então é o tempo que vai contar sobre a sua estabilidade provisória. Agora, uma coisa que afeta é com relação à multa que você venha a receber caso você demita o funcionário sem justa causa, né, durante esse período de estabilidade provisória. Isso realmente altera. Então, quanto mais grave for a redução, maior você mais multa você paga. E a mesma coisa para as outras alíquotas, só que aí proporcionalmente, né? Então... tudo vai ser proporcional, entendeu? Mas até o próprio benefício também, o que vem, né, do seguro-desemprego, é proporcional também. Então, você vai ter um corte de 25%, você vai receber 25% do seguro-desemprego que você teria direito. E a proporcionalidade, ela, por exemplo, eu tenho um limite de tempo para mandar. Aí eu queria te perguntar, existe um limite de tempo nessa suspensão do contrato, nessa redução? Eu li que era de 4 meses, mas o Leandro reforçou aqui que é de até 90 dias no máximo, né? Se for seguir a regra anterior, é 90 dias no máximo. Eu vi que existe a estimativa de 4 meses. Tem a lei 14020, que foi a lei que tem essa parte do bem, mas nela fala 90 dias, né? Enfim, prorrogáveis e tal. Mas... E aí, beleza. Aí a gente, se for mandado embora, tem que pagar uma multa sobre esse valor proporcionalmente. Então, se eu coloquei você 50% a menor, a multa vai ser 50%, etc. É isso mesmo, né? Uhum. Beleza. E agora, Simão, a gente aprendeu sobre a jornada. Reduzir a jornada. Mas a gente aprendeu que o primeiro ponto para fazer essa avaliação é separar o joio do trigo. Os caras bons, os caras ruins, aqueles que vai mandar embora, e agora só a equipe boa, só tem gente boa. Como que você vê uma oportunidade para o nosso setor? Vai ter uma redução de jornada, mas você tem que continuar entregando um serviço bom para o seu cliente. Sim. Qual que é a primeira coisa que você ia fazer? Um escalonamento? O que você ia fazer? A primeira coisa seria, né, comunicar o nosso cliente também, né, dessa situação, até para que ele tenha ciência de que é um momento difícil para todo mundo e aí conta a sensibilidade, sempre vai contar, ainda mais contrato direto com o cliente, e fazer um escalonamento, uma escala, né, onde a gente consiga encaixar esses bons e engajar a equipe também, né, de forma que ela entenda que ali é um momento que a gente precisa se doar mais. Porque se a empresa conseguir superar essa dificuldade, superar esse momento, não ter perda de clientes, conseguir, né, encher o balde, o ideal é que daqui 3 meses, daqui 4 meses, um período pré-determinado aí de tempo, a gente vai conseguir restabelecer aquele ambiente, aquela rotina diária. Mas é realmente pegar muito nesse sentido, né, de união, de alto desempenho, de entender a situação, porque realmente essa é uma situação que ninguém esperava. Se a gente fala disso 2 anos atrás, ninguém imaginava esse movimento. Muitos acordos, muitos processos foram assinados sem essa perspectiva, né? É um fato novo, né? E é duro também, né? Porque a gente volta... Essa é uma pergunta, isso muda tudo, né? Porque é um fato novo, a gente tá numa pandemia, então o acordo feito anterior mudou. Na verdade, a gente tá na pandemia já há 1 ano, né? Já falei isso que não é uma quantidade de pouco, vocês ficaram bravos. Mas no sentido assim, ao mesmo tempo que a gente já tá há 1 ano,
a gente não esperava que ficasse um ano. Isso. Ainda mais vindo vacina, ainda mais as coisas acontecendo, a gente adotando medidas, né, mais restritivas, só que aí vem o vírus, aí tem uma nova cepa, aí contamina, então acaba que vira uma situação que realmente ninguém planeja. E a gente tá, é o que eu até brinquei no começo, a gente tá vivendo um 2020B, porque as medidas estão sendo renovadas. Vírus e problemas da sociedade, não. Eu lembro que nessa mesma época, ano passado, a gente iniciou o home office aqui. Então, A gente tá falando mais ou menos a mesma coisa que tava aqui, só que cada um ali na sua casa, você pegando colchão, a gente correndo. eu não podia evitar. não, tudo bem. Eu sou exposto toda vez nesse programa, eu já tô acostumado com isso. Então, assim... Isso é por causa do ataque de estrelismo semana passada. Vai me expor mais uma vez? Eu poderia expor pra Vamos lá. Mentira. Um Aqui tá as meninas aqui. Um episódio de cada vez. É zoeira. Mas é tenso isso, né? A gente tá nessa situação há tanto tempo, mas ao mesmo tempo é uma novidade, cara, que a gente não imagina. De novo, a gente tá tentando enxergar um horizonte aí pra essa situação. Eu acho que quando chegou o fim do ano, todo mundo pensou, acabou. Somente o brasileiro. Ainda Tipo mais assim, quando você ano vacina, novo, né? Deu de pandemia, que eu sinto isso. O brasileiro que tem aquela brincadeira que tem lei que pega e lei que não pega. Isso é brincadeira, não é verdade. A pandemia não pegou. Não. Não, deu isso aí. Já virou um ano, agora só. Quer nem saber. Deu. Vida normal. Leandro, como fica o auxílio emergencial nessa nova retomada aí do Covid-19? Então, Simão, o auxílio emergencial... Não, essa questão do auxílio emergencial é o seguinte. Saiu a reportagem agora... Não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? Eu acho que hoje. É uma reportagem bem recente, vamos botar assim. Não é melhor dizendo, né? Falando sobre a Câmara, o Congresso Nacional ter aprovado a PEC e trazia o auxílio emergencial. E aí o mais interessante, e a gente vinha batendo também, lógico, né? Dentro do que o pessoal ia informando, sobre ter tipo contrapartidas, né? O governo fazer contrapartidas. Porque realmente não tem dinheiro em caixa, né? Assim, pelo que passa, né? Não estou no governo para saber, mas é lógico, você paga benefício, paga auxílio, paga não sei o que, você só está tirando dinheiro, né? Então, a princípio, a gente está tendo um certo prejuízo. Só que o que aconteceu? Nessa medida agora, o auxílio emergencial para o pessoal entender é aquele auxílio 600. Que foram 9 parcelas, iniciou com R$600, se eu não me engano foram 5 parcelas de R$600 e 4 parcelas de 300, né? E foram 9 meses aí de benefício e agora está retornando e a princípio, salvo engano, serão 4 meses de novo benefício, mas em um valor entre R$175 e R$350. E aí, a Câmara e o Senado, o Congresso de uma maneira geral, eles estão fazendo uma medida de proteção com o governo federal para, caso haja uma relação entre receita, né, receita pela União, e despesas obrigatórias, se essa relação chegar a 95% de endividamento ali, né, a União vai ter que adotar determinadas medidas de restrição, principalmente com relação ao funcionalismo público. Eu vi essas notícias. Né? Então, para quem está estudando para concurso, galera, força aí, porque há muito tempo já não tinha, já não tava tem, naquela onda, né? já E vai tava continuar, complicado. provavelmente. Então, Você vai fazer concurso? não, eu não. Tô falando pra galera aí. Cara, concurseiro sofre demais. É uma das profissões mais ingratas. E não paga. Não, você não recebe, você só gasta, a sua vida é dedicada àquilo. E o que você tem de frustração, porque é muita prova. Você faz prova, não passa, outra não passa, até que passa. Aí é a glória eterna. Então o auxílio passou, voltou. O auxílio voltou, agora só tem que esperar o governo federal falar quanto vai ser, por quanto tempo vai ser. A princípio são 4 parcelas. Pô, Bolsonaro. E eles falam também, né, que o valor tá flutuando entre R$175 e R$375, que eu vi também. Seguinte, então passamos por tudo. Eu acho que hoje foi um papo bem descontraído. Acho que a gente chutou o balde em alguns momentos.
A gente viajou, não chutou o balde porque a gente trouxe informação, Mas é a proposta do programa, mas fechamos aí, pessoal. Então fechamos o auxílio, fechamos a questão da vacinação e a possível jornada. Se tiver mudanças nas 3 leis que estão nas 2 MPs e na lei não vai mudar. Lei esqueceu que é da vacina. Na MP do benefício e da MP da jornada, se tiver uma mudança, se tiver uma coisa muito diferente, a gente volta aqui para falar para vocês. E se você não precisar ver ao vivo, você pegar aquele ponto-chave, igual o fato do príncipe que o Leandro contou pra gente, ou como fazer a sua gestão melhor, né, Simão? Agora a gente tem o canal de cortes do Tangerino Talks. Então, isso é legal de frisar, hein? Você joga lá no YouTube, cortes do Tangerino Talks. Lá você vai ver os principais pontos, os pontos polêmicos, aqueles pontos que a gente sabe que vai te ajudar como manual. E o que a gente pede? Visualiza, curte e compartilha. E comenta também. E comenta e outra coisa, se for pôr no LinkedIn, joga o link pro pessoal entrar no YouTube e ver também. Mas brincadeiras à parte, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer o Simão, o Leandro que está aqui comigo mais uma noite, o Luiz também que está aqui, que mora em 2 cidades, vai ter que chegar em casa só 2 horas da manhã. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente. E para isso a gente só tem que te pedir mais um favor. Não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. Isso no canal do Tangerino e do Cortes. E uma dica para você: todo dia tem corte novo no nosso canal lá. Beleza, pessoal? Spotify. Leandro vai fazer a parte dele, que a gente ensaiou. Spotify. Diz aí, Leandro, e encerra o programa. Até mais. Spotify, galera. Quinta-feira a gente vai estar lá com o programa inteiro na íntegra. Então, consultem os cortes, vejam o que vocês gostam. Provavelmente vai ter mais de um corte, né? Que a gente a galera vai gostar. gostar. O programa. Então vejam os cortes, acessem o nosso canal do YouTube, o Spotify também. A gente tá junto lá, beleza? É isso aí, galera. Até mais. Então, pessoal, eu espero vocês semana que vem. E a gente tá em várias plataformas. Acha a gente lá até terça-feira. Tangerino Talks. Exato. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.